Então, como eu havia dizendo, após isso, os diáconos são criados. Por quê? Porque surgiu o primeiro problema de que as mulheres judias, mas que eram de outra nacionalidade, estavam reclamando, porque na distribuição dos bens entre os irmãos, elas achavam que estavam sendo discriminadas. Por quê? Porque elas eram de outra nação, eram judias de sangue, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, elas nasceram em outra nação, outra nacionalidade, era chamado grega, nasceram na Grécia, estavam ali em Jerusalém, mas nasceram na Grécia. E elas achavam que as mulheres judias de nacionalidade, que nasceram ali na Judéia mesmo, eram mais favorecidas. Por esse motivo foi que houve essa briga. Então, o que foi que aconteceu? Criaram os primeiros diáconos. Primeiro foi Estevão, como nós vimos no último estudo que eu passei para vocês. O segundo, este Estevão foi o que se destacou mais, apesar de que foram 7 diáconos, mas esse Estevão se destacou mais. Por quê? Porque Estevão foi chegado ao diaconado mostrando poderes e sinais e maravilhas. Estevão fazia o milagre, pregava o evangelho e os sinais aconteciam. Por isso ele teve maior destaque do que os outros apóstolos. E foi ele que os religiosos se levantaram no debate da Bíblia. Estavam discutindo na Bíblia quem era melhor. Eram doutores formados, sirineus, alexandrinos. Então eles eram muito formados dentro da Bíblia, mas não conseguiram resistir a Estevão. Por quê? Porque Estevão, ele não tinha todo o conhecimento e doutorado que os chefes religiosos tinham. Porém, o que era que Estevão tinha? O Espírito Santo. Era imbatível. O homem com o Espírito Santo, ele se torna imbatível, porque toda pergunta que se faz a ele é uma sabedoria divina que responde. Então, eles ficaram irados porque não podiam deter Estevão na Bíblia. Foi o que eles fizeram? Arrumaram testemunhas falsas, acusaram Estevão falsamente e julgaram e mataram Estevão apedrejado. O que é que acontece a partir daí? A perseguição da primeira igreja do Senhor. Os outros diáconos fora Estevão foram 7. O segundo foi Filipe, o terceiro foi Prócopo, o quarto foi Timão, o quinto Parmenas, o sexto Nicanor e o sétimo Nicolau. 7 diáconos que começaram esta obra na igreja do Senhor, na divisão ali. Eles eram que serviam as mesas e faziam tudo verdadeiramente dentro das normas. Era aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria, porque ele mandou que os irmãos dividissem tudo. Não havia pobres na igreja primitiva. Por que não havia pobre? Também não havia classe social. Não tinha classe rica, classe média e classe pobre que nós temos hoje. Por que não tinha? Porque quando alguém tinha mais, ele vendia, levava para os apóstolos e o apóstolo dividia para os outros. A comunidade da igreja era o maior exemplo de divisão de bens de toda a história. Nunca se viu algo daquela natureza. Mas isso foi perdido pelos homens. Hoje você não vê isso nas denominações evangélicas, nas religiões. Você não vê. Você sempre vê um rico, um pobre, Perdeu-se. Por quê? Porque é sempre culpa do homem. O homem sempre sai do rumo. O homem sempre sai do prumo. Hoje, há aqueles com mais e aqueles com menos. Aqueles no meio, aqueles mais para baixo. Mas na igreja do Senhor não. O que Jesus queria era divisão igual. Por isso, quando Jesus Cristo se dirigia à igreja, todo mundo era igual. O mesmo respeito dado ao pastor era o mesmo respeito dado ao membro de bancada. Mas ninguém resistia a Estevão. A sabedoria era muito divina nele por causa do Espírito Santo. Então, os acusadores chegaram para lá, no tribunal, no sinédrio, e disse: nós ouvimos esse Estevão blasfemar contra Deus. Ele disse que Jesus Cristo ressuscitou e disse que Jesus Cristo ia destruir este grandioso templo aqui de Jerusalém, construído para Deus. Ele disse que Jesus ia mudar os costumes da lei de Moisés, tudo aquilo que nós vivemos para Deus. Isso aí, irmãos, eram acusações falsas porque eles receberam dinheiro para fazer isso. Mas, mesmo assim, as acusações
para aquela época eram fortes. Como elas eram fortes, o que é que acontecia? Ele foi julgado e condenado à morte por apedrejamento. O sumo sacerdote então se dirige para Estevão e diz a sentença: é verdade todas essas acusações graves que estão fazendo contra você? Incrivelmente, Estevão, em vez de se defender das acusações falsas, ele vai pregar o evangelho e falar de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é o Salvador dos homens. E ele começa falando assim: meus irmãos, todos vocês, os mais velhos que estão aqui, que podem ser considerados meus pais, por favor, me escutem. O Deus de nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, disse para Abraão, nosso pai: sai do meio da terra, do meio da tua família, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Esta foi o começo da defesa de Estevão. Engraçado, né? Ele começou a defendendo, falar do evangelho. Ele ali, neste discurso, ele vai provar que Jesus Cristo é o Messias, que eles recusaram, que eles ainda não estão aceitando que ressuscitou dos mortos. Então, Estevão vai provar isso. No próximo áudio, no próximo estudo, estaremos falando sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos, irmãos, ainda que nós não voltemos para o que era a igreja do Senhor, mas que possamos refletir sobre isso, que possamos seguir os ensinamentos, independente de se nossas denominações evangélicas seguem ou não, que nós possamos seguir, que possamos ler, que possamos procurar, porque é isso que o coração de Deus procura em cada um de nós. Afinal de contas, Jesus Cristo disse: procurem ler os evangelhos, procurem ler a Bíblia, as Escrituras, porque são elas que falam de mim. E vocês julgam e confiam que têm a vida eterna por causa delas. Então estude elas. Não diga que tem Jesus Cristo como Salvador, que tem a salvação, não sei o quê, e não lê a Bíblia, não tem vontade de ler a Bíblia, não. Isso não existe. Procurem ter vontade de ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre, nos guardando, nos protegendo e nos ajudando a seguir os passos da igreja. Amém.